Então vamos lá. Dando sequência na nossa revisãozinha para o Enem, a gente está vendo citologia ainda, né? E agora a gente vai ver a questão que é 100% certa, que é a questão de organelas, tá? Então, o que a gente precisa saber? Bom, primeiro, a gente tem 5 grandes domínios, né, de seres vivos: os reinos animais, as plantas, que é o reino vegetal, o reino fungo, o reino fungi, que é o reino dos fungos, o reino protista, que é o dos protozoários, e o reino procarionte, que é o das bactérias. Quando a gente fala de células, a gente tem basicamente especificidades de cada um desses reinos. Células bacterianas com suas características, células de um fungo com as suas características, células vegetais, células animais, de protozoário e por aí vai. Geralmente a prova fica em 3, ou é bactéria, ou é vegetal, ou é animal. E eu vou focar na revisão em 2, que é animal e vegetal. Então, a maioria das estruturas que a gente vai falar são encontradas nas células animais e células vegetais, mas existem peculiaridades de uma e de outra. Então, aqui está um esqueminha de uma célula animal, né, vista em corte, a gente fatiou como se fosse uma laranja, e estão vendo as estruturas internas. Geralmente essa parte roxinha mais escurecida, lembrando que a prova de vocês provavelmente não vai ter cor, né? É o núcleo, tá? Então, ao redor do núcleo estão as organelas que saem do núcleo, por exemplo, retículo liso, rugoso e o Golgi, e imersas no citoplasma a gente tem algumas outras organelas, como as mitocôndrias, os centríolos e por aí vai, tá? Deixa eu ver cada uma dessas estruturas. Não podendo esquecer dos microtúbulos, que eu vou falar também das funções com as características, especificamente núcleo celular com a divisão celular, né, mitose e meiose, algumas propriedades do citosol e por aí vai. Bom, eu vou começar, antes de entrar em organelas, que é o objetivo da nossa aula, falando um pouquinho desse cara aqui, ó, tá? O citosol. O citosol ele pode ter alguns outros nomes para a prova. Ele pode ter matriz citoplasmática, citoplasma fundamental, e tem mais um outro nome além de citosol, e aloplasma, tá? Ele pode ter esses 4 nomezinhos: citoplasma, matriz citoplasmática, citosol ou aloplasma. E o que é, na verdade? Bom, eu costumo dizer que o citoplasma é uma substância coloidal. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele é composto basicamente de água, sais e biomoléculas, mais, obviamente, as organelas, tá? Então é o seguinte, pessoal. Pensem que o citosol ele tem um aspecto gelatinoso, em forma de gel, gelatinoso, tá? Ele é tipo um gel, onde predominantemente a gente tem água, sais minerais, biomoléculas e as organelas inseridas, tá? Existe uma teoria chamada de teoria do movimento browniano, onde, devido às cargas das proteínas que estão inseridas no citoplasma serem negativas, elas ficam se repelindo. Então, vem uma proteína que se repele da outra, e se repele da outra, se repele da outra, se repele da outra, se repele da outra. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho... eu não trouxe o gifzinho ali. Mas as coisas se chocam dentro do citoplasma, devido à carga negativa de repulsão das proteínas que estão inseridas dentro dele, tá? A água tem o papel de solvente, então ela é o grande solvente universal. Dentro da célula também, o citoplasma é majoritariamente composto por água, e essas outras substâncias têm papel dissoluto, tanto os sais quanto as biomoléculas, tá bom? As organelas vão ter movimentos distintos dentro da célula. Esse movimento particular de organelas, essa movimentação particular de organelas, principalmente em células vegetais, a gente vai chamar isso de ciclose, eu vou falar disso mais pra frente também. E geralmente a prova não aborda muito as propriedades físico-químicas ou as características do citoplasma. Eu estou trazendo porque vai que isso apareça, tá bom? Mas a gente vai focar especificamente nas organelas. Percebam que a gente tem várias organelas aqui, a gente vai falar de cada uma delas, como os ribossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, o rugoso, o peroxissomo, esse aqui é o liso e esse aqui é o rugoso, os microtúbulos, os lisossomos, né, o núcleo com cromatina. O que é a cromatina mesmo, senhor? É o DNA quando está descompactado. O que é o nucleolo? É aquela organela de onde partem, né, de onde se forma
lembra que o nucleolo desaparece lá, junto com a caroteca na divisão celular, e o nucleolo é uma região que irá formar o ribossomo, tá? E a caroteca é aquela membrana que envolve os ácidos nucleicos, lembrando que ela é cheia de poros. Já na célula vegetal, a gente tem algumas coisas que não estão presentes nas células animais. E uma delas está aqui, ó, né, o vacúolo. O que é esse vacúolo? O vacúolo nada mais é do que uma bolsa, né? O vacúolo é uma bolsa de armazenamento. Nesse caso aqui, armazenamento de água. Então é uma bolsa de armazenamento de água, tá? Parede celular, celulósica, isso é uma propriedade exclusiva das células vegetais. Parede celular contendo celulose. Lembrando que para a prova você tem que saber 3 tipos de parede celular. Parede celular de fungos com quitina, que é aquele polissacarídeo estrutural. Parede celular de bactérias com peptidoglicano, lembrando que tem o ácido moreínico. E parede celular vegetal com celulose, que também é um polissacarídeo estrutural, tá bom? Microtúbulo, citosol, que é o citoplasma. Cloroplasto também é uma característica que só tem nas células vegetais, a gente não tem isso em células animais. Quando eu comparo, estou comparando a célula vegetal com o animal, né? Claro que existem outras coisas que têm cloroplastos, por exemplo, as cianobactérias, tá? Mas comparando célula vegetal com célula animal, o cloroplasto, a parede celular celulósica e o vacúolo só estão presentes nas células vegetais, tá? Tal como a lamela média. O que é a lamela média mesmo? Ela é um cimentinho, tá aqui no meio, ó, que ela vai dar adesão entre a parede celular, tá? Então a parede celular da célula A, que se conecta com a parede da célula B, da célula C, da célula D, da célula E e da célula F, uma parede vai se ligar na outra, vai se cimentar na outra através de sua lamela média, tá? Retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, isso tudo tem nas duas, né? Ribossomo também. Tá? A diferença está aqui, ó. Vacúolo central em relação ao animal e vegetal, só na vegetal. Cloroplasto em relação ao animal e vegetal, só na vegetal. Parede celular celulósica em relação ao animal e vegetal, só na vegetal. Tal como a lamela média, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu poderia destacar aqui. Não, acho que é isso. Vamos para as organelas. Bom, a primeira, que durante muito tempo nem sabia que existia, é o citoesqueleto. Então, eu costumo dizer que o citoesqueleto, né, se a gente for separar a palavra ali, o cito, célula, esqueleto, é o esqueleto mesmo, ele tem função similar ao esqueleto humano, né? Ele dá sustentação ao corpo. No caso das células, ele tem sustentação e formato. Lembrando que a forma de uma célula está diretamente relacionada à sua função. Então, eu vou desenhar celulinhas aqui, ó. Eu até quero que vocês me digam o nome delas, né? Digam mentalmente, obviamente, né? Ó, essa celulinha aqui, ó. Ela tem o formato hidrodinâmico, porque o citoesqueleto dela dá essa condição. Vamos pegar uma outra célula aqui, ó, célula vegetal. Ele tem esse formato, né, um formato sextavado. Tem os ângulos com os 6 lados iguais aqui dentro, ó, podendo o espessamento da parede secundária. Uma célula vegetal. Mas a gente poderia pegar aqui, por exemplo, ó, pegar uma célula que é do tecido conjuntivo, que parece um ovinho estrelado, tá? Isso aqui é um fibroblasto, célula que secreta colágeno, por exemplo. Tá? Ele tem esse aspecto por causa do citoesqueleto. Ou, deixa eu pegar uma outra célula aqui mais tria. Tá? Vamos ver se vocês vão saber que célula que é. Acho que vão, né? Ó, isso aqui é um neurônio. O neurônio tem essa cara, lembrando uma estrela, né? Isso aqui não é uma estrela, mas enfim. Tem é um astrócito, uma célula que tem um aspecto estrelado. Por quê? Porque tem esse formato, né? Que aqui tem os dendritos. Porque o citoesqueleto dele se arranjou dessa forma. Deixa eu finalizar com essa aqui, que eu acho que essa aqui todos vocês vão matar. Eu espero, né?
E eu quero que vocês me dêem o nome da célula. Ela tem um nome, vou dar uma dica. Por exemplo, as células do fígado são os hepatócitos, tá? As células desse cara aqui, que é um órgão, chamam-se, deixa eu botar aqui, ó. Aqui está o núcleo dela. E aqui está as, vou até dar uma dica aqui, ó. Aqui estão as microvilosidades. Quem é essa célula aqui? Para quem falou célula intestinal ou enterócito, que é o nome dela, os enterócitos, acertou, tá? Por que ele tem essas microvilosidades? Porque o citoesqueleto do enterócito se arranjou dessa forma. Tá? Se a gente fosse dar um super zoom, a gente, né, ia pegar uma microvelocidade só lá para ver, ó. Nós íamos ver que tem um arranjo de citoesqueleto, né, com proteínas específicas, que a gente já vai ver qual dando auxílio ali para a célula do citoesqueleto, tá? Para a microvelocidade dessa célula intestinal. Deixa eu apagar aqui. Bom, então ele dá forma e sustentação, e forma lembra a função. Fornece movimento de diferentes tipos de célula. Então a gente vai ver que tem, por exemplo, células que batem seus cílios, seus flagelos, seus pseudópodos. Tudo isso é graças ao citoesqueleto da célula. Posicionamento de organelas, e aí quando a gente fala de posicionamento, falando de movimentação, e aí a gente tem uma palavrinha mágica chamada ciclose. Ciclose é o movimento das estruturas dentro da célula. Células vegetais, por exemplo, fazem muita ciclose. Que tem que deslocar por exemplo, tem que deslocar os cloroplastos de uma superfície para outra, que é a face iluminada. Então, esse movimento de deslocamento de cloroplastos de uma célula vegetal, por exemplo, na folha de uma célula vegetal, chama-se ciclose. Tá? Algumas das fibras do citoesqueleto vão atuar como rotas de suporte para as proteínas motoras. Isso tem um GIF bem bacana, que é um vídeo chamado The Inner Cells, que a gente vê por dentro da célula. E aí eu acho que já mostrei para vocês, né, aquela proteína gigantesca, assim, parece um serzinho carregando uma vesícula gigante. Aquela estradinha ali é devido ao citoesqueleto, tá? Interage com estruturas extracelulares, auxiliando na ancoragem das células no seu local. Exatamente. Então, vamos supor que tenho vaso sanguíneo e tem lá uma célula fagocitária lá dentro, por exemplo, um linfócito. O linfócito vai rolando pelo vaso sanguíneo, e até o momento que ele acha que é onde tem o ponto de inflamação, ele tem que fazer aquela diapedese, lembra? Que é a passagem de uma célula de defesa do sangue para o corretivo que sofreu lesão. Essa diapedese, essa passagem, né, de uma célula de defesa saindo do sangue para dentro de um tecido lesionado, é auxiliada pelo citoesqueleto, tá? E aí a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro filamento que formam um citoesqueleto, que são os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários, que estão aqui para vocês, ó. Os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários, tá? Por que eu coloco nessa ordem 1, 2 e 3? Porque para vocês lembrarem de uma coisa, no final vai fazer sentido. O microtúbulo é formado por uma proteína esférica chamada de tubulina. O microfilamento é formado majoritariamente pela actina, que é uma proteína esférica, mas também pela miosina, que são proteínas esféricas também. E já o microfilamento é formado pela queratina, que de todos é a única proteína que não é esférica, é uma proteína tubular, que está aqui ela, ó, tá vendo? Ó, então, microtúbulo, filamentos com proteína esférica chamada de tubulina, microfilamentos, filamentos com proteína esférica chamada de actina, e filamento intermediário, proteínas tubulares, não é proteína esférica. Então, se a prova perguntar, das proteínas que constituem o citoesqueleto, quais são as esféricas? Só as proteínas só a tubulina, que é do microtúbulo, e a actina e miosina, que é de microfilamento, tá? Filamentos intermediários, que tem a queratina não é esférica, ela é tubular, tá bom? Além disso, além de saber que o citoesqueleto é formado por microtúbulo, microfilamento e filamento intermediário, com suas proteínas respectivas, tem que saber o que ele forma. Então, o microtúbulo vai formar a parede celular vegetal. Faz um flashcard para isso. O fuso acromático ou mitótico, além dos cílios e flagelos. Tudo isso é formado por os microtúbulos do citoesqueleto.
Já os microfilamentos de actina e miosina vão estar envolvidos no processo de ciclose, que é aquele movimento celular, né? A citocinese, que é a separação lá das células na divisão celular, e os falsos pés de, por exemplo, um macrófago. Já os filamentos intermediários de queratina vão estar nas vilosidades intestinais. Né? Isso aqui já caiu em prova. Acho que na URGS, se eu não me engano. Tá? Ou na PUC, agora não vou lembrar. Então, lembra que eu tinha desenhado ali um enterócito? Por que aquele enterócito é assim? Porque o citoesqueleto, através dos filamentos intermediários, deu formato àquela célula. Tá bom? Então, cuidado com o citoesqueleto. Cara, ele já caiu muito em prova. Nos últimos 20 anos, ele é uma das estruturas celulares que mais caem. Porque foi descoberto há pouco tempo no vestibular, que é socar esse tipo da forma na cabeça de vocês. Olha como é que é o arranjo lá. Ó. Tem a membrana, né? Tem lá, sei lá, uma mitocôndria. Essa mitocôndria ela vai se deslocar por um microtúbulo. Tá? Então lembra que a ciclose ali, ó, é celular. Tanto quanto o fuso acromático pertence aos microtúbulos. Né? Então o microtúbulo eu vou ter movimentação tal como o microfilamento. O microfilamento está aqui embaixo, ó. Tá? Dando suporte e sustentação ao microtúbulo. Então, o microfilamento, suporte e sustentação ao microtúbulo. E os filamentos intermediários, eles ligam os microtúbulos em si. Tá vendo? Eu tenho um microtúbulo lá e eu tenho isso aqui, filamento intermediário. Ó. Aqui o microfilamento em verde, microtúbulo em amarelo e filamento intermediário esses fininhos. Ó. Não são proteínas esféricas, né? Os filamentos intermediários são queratinas, são proteínas tubulares. Ó. Ah, dão sustentação. É como se eu estivesse num telhado. Eu tenho aquelas madeiras mais grossas e umas madeiras fininhas, treliça que a gente chama, tá? Trama microtrabecular, né? Dos microtúbulos e os filamentos intermediários conectando isso tudo, tá? Bom, em ordem de tamanho, né? Primeiro microtúbulo, depois microfilamento e em terceiro filamento intermediário. Quer dizer, esses dois estão quase empatados, né? Porque eles têm 7 nanômetros e eles têm de 8 a 12, então quase empatados. Ah, hoje os caras estão pegando pesado. Tá, gente? Isso é importante. Tomem nota disso. Agora a gente vai para as organelas. Essas primeiras duas organelas que a gente vai ver, que são os centríolos e os ribossomos aqui, ó. Cílio e flagelo não são organelas, né? São estruturas que derivam do centríolo. Essas duas organelas, portanto, centríolos e ribossomos, são organelas não membranosas, ou seja, não tem membrana. Tá? De todas as organelas que a gente vai ver, somente duas não tem membrana, que são os centríolos e os ribossomos. O citoesqueleto não é considerado uma organela, ele é uma estrutura celular, tá? Ele não tem uma função específica, uma síntese de alguma coisa, não. Ele é uma estrutura celular, é mais como se a gente fosse construir um prédio, cada sala seria uma organela, com sua função específica, e ele seria todo o esqueleto do prédio, né? Ele seria toda a parte de vigas e ferro e por aí vai, tá? Então, o que a gente tem que saber dos centríolos, tá? O centríolo, ele ocorre um par por célula, tá bom? Ele tem esse formato perpendicular, assim, né? Formando um ângulo de 90 graus de um centríolo com o outro. Então, ele é sempre um par por célula, tá? Assim, só que, quando a célula vai sofrer o processo de divisão celular, ele se duplica, né? Então a gente tem a fase, lembra da divisão celular G1, S, G2? Na fase S, que é a fase onde dobra o DNA, dobra também a quantidade de organelas. Então eu passo de um par de centríolo para 2 pares de centríolo, tá? Então, encontrados em todas as células, exceto gímeo anjo e nos fungos. Isso aqui é uma coisa da URGS também. Dizer que angiosperma e gimnosperma não tem centríolos, tá? Eles formam a fibra do fuso acromático através de outra estrutura, que a gente chama de fibras do áster. E os fungos também não têm. Ocorrem aos pares, lembrando que é um par por célula, só vai ter 2 quando a célula se dividir, localizando-se próximo ao núcleo, numa região que a gente chama de centrossomo. É tanto nome para dizer, né? Para que dar nome para regiões? Pô, já tem que se decorar o nome da estrutura. Para que saber a região? Mas o vestibular já pediu isso. Então eles estão próximo ao núcleo, na região que a gente chama de centrossomo. Tá? São perpendiculares entre si, formando esse ângulo de 90 graus. Do que o centríolo é formado? E eu quero que vocês anotem. Ele é formado por 9 trincas, ou seja, de 3 em 3, de microtúbulos. E aqui está um microtúbulo, né? A gente já sabe o que é um microtúbulo.
Aqui, ó, isso aqui é um microtúbulo, né? Então, se a gente pegasse e destacasse isso aqui, ó, né, nessa vista superior, a gente está vendo de cima, a gente vai ver uma coisa assim, ó, 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, deixa eu ver, deixa eu fazer de novo esse desenho, eu nunca sei fazer esse desenho. Ó, então de novo, a gente vai ver isso aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9. A gente já viu isso aqui, ó. 9 trincas. 9 trincas. Então anota aí, ó. O centríolo são 9 trincas, né, de 3 em 3, de microtúbulos. Tá? 9 trincas de microtúbulos. Aqui está até mostrando, ó, eles são um par por célula na G1. Na fase S eles duplicam. Tá? Aí G2 continua duplicado. Na divisão celular vai de novo um para cada lado. Tá? Tá bom? E aí G1 começa todo o processo de novo aqui, ó, tá? Duplicação, né? Separação, duplicação, e por aí vai. Tá bom? Eles duplicam na fase S, tal como é a duplicação do DNA. Deixa eu só apagar aqui, ó. Para vocês lembrarem que é 9 trincas de microtúbulo, tá? Vão participar, então ocorrem aos pares localizados próximo ao centrossomo e são perpendiculares entre si. Participam da formação dos cílios, do flagelo e do fuso cromático. Tá? Então, se a gente for ver para cá, para microtúbulo, ó, fuso cromático, cílios e flagelos. Tá? O que eu quero que vocês aprendam, ou lembrem, né, melhor dizendo, a diferença de cílio e flagelo para microtúbulo. Desculpa, para centríolo. O centríolo, 9 trincas de microtúbulo. Cílios e flagelos são 9 duplas. Tá aqui, ó. Uma dupla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cílios e flagelos são 9 duplas, 9 pares, mais um parzinho central. Então é só lembrar que cílio e flagelo é uma dupla. Tipo Bruno Marrone, Jorge Mateus, Sandy Júnior, cílio e flagelo é uma dupla. Cílios e flagelos, 9 duplas de microtúbulos. Centríolo, 9 trincas de microtúbulos, tá? Isso é muito, muito importante. A URGS já fez essa comparação. E claro, né, a diferença principal de cílio para flagelo, se a gente fizesse um corte, cílios são pequenos e numerosos, em via de regra, né? E já os flagelos são longos e poucos por célula. Em geral, 1 a 3, tá? Isso aqui em geral. O batimento também é diferente, né? O batimento de um flagelo é tal como um motorzinho de um barco. É helicoidal, né? Tipo aquele ventilador, assim. Tá? Uma hélice que gira assim. Isso é do flagelo. O batimento de um cílio é tipo uma natação. Ele dá um chicote. Bota assim e volta. Bate e volta, né? Bate e volta. Então, ó, flagelo rotor, motorzinho, proteína dineína, né? E flagelo não. Desculpa, cílio não. É um movimento de chicote, tá? Movimento de chicote. Em termos de eficiência, eu costumo dizer que o flagelo é bem mais eficiente, né? O flagelo faz com que a gente consiga ir a longas distâncias rapidamente, tá? Então, o espermatozoide sobe todo o útero, sobe toda a tuba uterina, né? Para ter o encontro lá, a fecundação na tuba, no terço distal. Tá? Então, isso vai bem rápido, assim, até algumas horas ali, de 18 a 24 horas após a ejaculação, já ocorre a fecundação. Então, ele percorre uma distância grande num curto espaço de tempo. Já cílios não, né? Cílios, eles... Cílio, normalmente, nas células que a gente tem, por exemplo, no epitélio da traqueia, né? É um tecido pseudostratificado, colunar ciliado, com células caliciformes. O cílio é mais para aqueles movimentos para expulsar aquele muco ou as impurezas que ficam retidas na nossa traqueia, tá? Aqui está mostrando lá o corpo basal do batimento de um flagelo, né?
os microtúbulos duplos externos, a dineína, que é essa proteína motora, e a membrana que reveste o flagelo em si, tá? Mas não o microtubo. Beleza? Tá? Tecidos e flagelos foi. Vamos pro ribossomo agora, tá? Ribossomo, tal como o microtúbulo, são as únicas organelas que não possuem membrana. Então isso é válido de destacar, tá bom? Bom, acho que falar que eles são responsáveis por síntese de proteína é chover no molhado, assim como dizer que eles são a única organela presente em todos os seres vivos. Em geral, isso aqui vocês trazem da escola, né, ou dos cursinhos que vocês já fizeram aí. Tá? Agora, que ele é formado por glicoproteínas e RNA ribossômico, poucas pessoas sabem, tá? Inclusive, essas glicoproteínas vêm lá do nucleolo, né? Vem numa região chamada de NOR, né? Que é a região organizadora do nucleolo. Essa região organizadora do nucleolo é onde vai estar as glicoproteínas que irão se ligar a RNA mensageiro, a RNA ribossômico para formar o ribossomo. Tá? Então, a massa ribossômica é formada de glicoproteínas e RNA ribossômico. É muito doido, né? O ribossomo, que é a organela responsável por ler RNAs, é feito de RNA. Muito doido. Apresenta duas subunidades, tá? E aí, para quem vai fazer medicina, é legal saber esses sítios aqui, ó. A gente tem a subunidade maior, né? E temos a subunidade 30S ali, que é a subunidade menor. Tá bom? Essa subunidade maior, eu vou ter o sítio A, o sítio P e o sítio E. A, entrada. P, parada e saída. Entra, para, sai. Entra, para, sai. Se tu lembrar do P e do E, às vezes, simplificadamente, só botam essas duas. Lembra que parada e E é exit, né? Saída do inglês lá. Então, ele entra, doa o seu aminoácido para o próximo sítio, fica ali, até entrar outro, e quando entra outro, esse outro empurra ele daqui para cá. E é onde ele sai. Então, entrou, foi pro lado, saiu. Entrou, foi pro lado, saiu. Entrou, foi pro lado, saiu. É assim que funciona, tá? Então, ele tem esses três sítios de ligação. E também, pessoal, em procariontes, o ribossomo é menor, né? Ele é chamado de 70S. Já nas células eucariontes, ou seja, isso aqui é bactéria, tá? Já nas células de fungos, plantas, protozoários, animais, é 80S, porque essa subunidadezinha aqui é 50, é maior. Em bactérias é 40, daí dá 70, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Em procariontes é menor, isso aqui é um R, tá? É menor que em eucariontes, os ribossomos são um pouquinho menores. E olha que doido. Onde é que eu tenho ribossomo? Eu tenho basicamente em 3 lugares, tá? Eles são encontrados no retículo rugoso. O retículo rugoso é chamado de rugoso devido a ter um monte de ribossomo. Nos poros da carioteca, aderidos para sintetizar a proteína para dentro do núcleo, e também dissolvidos, né, soltos no citoplasma. Esses são os 3 locais onde eu encontro ribossomos dentro de uma célula eucarionte. Porém, todavia, contudo, se eu for pegar uma célula vegetal, né, vai ter ribossomos, vai ter mitocôndrias e cloroplastos, né? Na célula vegetal tem isso. Dentro de mitocôndria e dentro de cloroplasto, tem ribossomos próprios. Lembra da teoria da simbiose? Que dizia que uma eubactéria virou mitocôndria e uma cianobactéria virou cloroplasto? Então, essa eubactéria e essa cianobactéria preservam ribossomos próprios, tá bom? Então, dentro de uma célula vegetal, por exemplo, eu posso ter 3 tipos de ribossomo. Ribossomos próprios da célula vegetal, ribossomos da mitocôndria da célula vegetal e ribossomos do cloroplasto da célula vegetal. Lembrando que esses ribossomos de mitocôndrias e cloroplastos são ribossomos 70S, tá? São ribossomos 70S, são ribossomos procariontes, bacterianos, portanto. Podem formar os polissomos. Então, olha só. Aqui eu tenho um RNA do tipo mensageiro que está sendo lido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas. Vamos supor que essa proteína é uma proteína quaternária, sei lá, a hemoglobina, que tenha, sei lá, 2.000 aminoácidos. Então, demoraria muito tempo para fazer ela. Então, no mesmo RNA, vários ribossomos ao mesmo tempo ficam lendo esse RNA mensageiro, o que forma o polissomo, tá? Então, isso aqui é uma característica importante também. Assim como os centríolos não apresentam membrana externa, eu já tinha comentado com vocês, e é formado, né, por RNA ribossômico e glicoproteínas, apresentando esses 3 sítios de ligação. Beleza? É muito doido. Vírus, por exemplo, não tem ribossomo próprio.
tá? Já foi encontrado ribossomo de antivírus, mas foi visto depois que ele trouxe da célula hospedeira. Então, o vírus não tem capacidade de produzir suas próprias proteínas. Ele tem que se apropriar da maquinaria celular que ele está hospedando. Tá bom, gente? Cansa demais ficar dando aula sentado. No próximo estúdio eu vou botar em pé, tá? Retículo endoplasmático. Então, retículo endoplasmático a gente separa em liso e rugoso, né? O que é o retículo endoplasmático? Bem simplificadamente falando, ele é uma expansão da carioteca para fora do núcleo. Então, eu tenho a carioteca, que é aquela membrana que está envolvendo o núcleo, e ela começa a expandir para fora do núcleo. Tendo, ó, aqui tá bem legal de ver, né? Tendo na sua primeira porção, preservando as características da carioteca mesmo, então vou ter o ribossomo aderido ali, por isso o retículo rugoso é mais próximo da carioteca, e à medida que ele vai se afastando do núcleo, essa expansão vai virando liso. Então aqui eu tenho núcleo, aqui eu tenho retículo endoplasmático rugoso, e aqui eu tenho o retículo endoplasmático liso, ou retículo granuloso e retículo não granuloso, tá? Que é a mesma coisa que liso, tá bom? Então aqui dá pra perfeitamente a gente captar isso, ó. Núcleo, próximo ao núcleo, né? Essa região, portantozinha aqui, ó, próxima ao núcleo, retículo endoplasmático rugoso, e essa regiãozinha mais afastada aqui do núcleo, retículo endoplasmático liso, tá bom? Por que o rugoso é rugoso, o liso é liso? O rugoso tem ribossomos, o liso não tem. Então, a função do retículo endoplasmático, e agora eu não vou separar em liso e rugoso, tá? É transportar ou distribuir substâncias, claro que do liso para o rugoso a substância vai variar. Suporte para estrutura, suporte estrutural e mecânico da célula, síntese de membrana, daí vai ser específico do liso, armazenamento de substâncias, tanto liso quanto rugoso, desintoxicação celular, específico do liso, síntese de substâncias, tanto liso quanto rugoso, e reorganização da carioteca, tanto liso quanto rugoso, tá? Vamos entrar em cada um deles melhor, né? Pra gente não ficar sendo genérico. Vamos falar primeiro do rugoso, que é o mais próximo da carioteca, logo, portanto, é o que tem ribossomo. Várias cisternas, e aí é legal a gente diferenciar a cisterna, que é isso daqui, ó. Isso aqui é cisterna, sáculos lameliformes, tal como o complexo de Golgi, de sáculos alveolares ou tubulares. Então isso é cisterna, saco achatado assim. Isso aqui também pode ser chamado de saco, mas ele é um tubular, tá? Então, constituído de grande número de cisternas, que é esses sacos achatados, com vários ribossomos aderidos, por isso que ele é granular ou rugoso. Produção de vesículas proteicas, ou seja, a função do retículo rugoso é isso aqui, a síntese de proteína. Tá bom? Lembrem disso para a prova. Exportação e uso da membrana, exportação em direção à membrana e fusionamento das vesículas que saem dele algumas vezes direto com a membrana, tá? Ele não sintetiza a membrana. Ele não faz isso. Ele exporta coisas direto para a membrana em uma via. E ele também faz o uso da membrana, né, para se fusionar, tá bom? Mas ele não sintetiza a membrana. Bem desenvolvido em células secretoras, por exemplo, células hormonais. Produção de enzimas digestivas, ele vai dar origem a enzimas que vão estar contidas no lisossomo, no lisossomo e no peroxissomo. Produção de anticorpos, porque é proteína também, né? Produção de hormônios, porque a maioria deles são proteicas, hormônios proteicos, e de fator de crescimento, por exemplo, esqueci o nome agora, mas é aquele... tá horrível aqui hoje, pessoal. Mas a gente consegue, porque a gente não vai deixar que isso roube a nossa mentira. Jamais, jamais. Fator de crescimento intrínseco, que é o nome disso, tá? Também vem lá dele. É ele que libera coisas para dizerem para as células que elas têm que se dividir, por exemplo, tá? Deixa eu dar um banho d'água. Vó, tô trabalhando aqui. A vó se assustou. Pelo menos os caras estão quebrando uma casa inteira aí. Beleza, gente? Aqui tá mostrando como é que funciona o ribossomo, né? O ribossomo tá na face externa, meio que caga a sua proteininha lá para dentro, que vai formar uma vesícula e ser liberada. Aí essa vesícula pode se fusionar com o complexo de Golgi ou pode ir direto lá para a membrana ser externalizada. O liso, né, que tá esse cara aqui mais longe, ó, essa figura é perfeita para mim, pessoal. Tá mostrando aqui o núcleo, a carioteca, ó, em roxinho,
E percebam que a carioteca se expande, tá vendo? Ó, a carioteca se expande para fora do núcleo, dando origem ao retículo rugoso. E depois, à medida que isso vai se afastando do núcleo, o retículo rugoso vai virando retículo liso, ó, ele perde os ribossomos, tá vendo? Isso aqui é genial, essa figura. Ó, formada por cavidades em forma de tubo sem ribossomos aderidos. Então, aqui eu tenho cisternas, sacos em forma de cisterna. Aqui eu tenho sacos em forma de tubo. E não apresentam os ribossomos. Não há síntese de proteína, portanto. É meio óbvio dizer, né, que o retículo liso não sintetiza proteína porque não tem ribossomo. Olha que ele sintetiza membrana e esteroides, tal como o colesterol e os fosfolipídios. Ou seja, a membrana celular, bicamada de fosfolipídios, com glicoproteínas e esteroides, vem dele. É ele que sintetiza essa membrana e todas as membranas das outras organelas que a gente vai ver daqui pra frente. Vem dele, então ele é muito importante. Possui enzimas que degradam álcool e drogas, logo ele vai atuar na desintoxicação celular. Se acredita que 75% de todo o álcool que nós ingerimos ou produzimos, porque a gente também produz o álcool, tá? É degradada nele. Então o retículo endoplasmático liso tem uma função bem importante no processo de desintoxicação, tanto de drogas quanto de substâncias tóxicas. Lá no fígado, ele vai participar da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e também liberando esse açúcar, né, para o sangue, elevando, portanto, a glicemia. Na contração muscular, ele vai armazenar o cálcio. Isso é muito, muito importante. Principalmente no músculo, né? O estoque de cálcio intramuscular, que a gente chama de retículo, ele até ganhou outro nome, né? Retículo sarcoplasmático. Então, o retículo sarcoplasmático é o retículo liso do músculo, do sarcoplasma, tá? Lá dentro do retículo sarcoplasmático, que é o retículo liso do músculo, eu vou ter um estoque de cálcio, porque o cálcio é fundamental no processo de contração muscular. Então, veja a importância desse cara, ele é muito importante, tá? Síntese de membrana, síntese de esteroides, síntese de fosfolipídios, degradação de álcool, degradação de substâncias tóxicas, armazenamento de cálcio lá no músculo, né? Ele é chamado de retículo sarcoplasmático e participa da quebra do glicogênio, que é o açúcar em forma de glicose que a gente estoca no fígado, tá bom? Complexo golgiense, eu costumo brincar que ele é os correios, assim, né, da célula. Ele é o grande mercado livre, o galpão do mercado livre. Ele é um órgão multitarefas, ele recebe coisas, ele etiqueta coisas, ele exporta coisas, ele despacha coisas, ele faz assim, ó. Ele é um... bicho é brabo mesmo, tá? Então, ó, pilhas de sacos achatados. E esses sacos achatados a gente dá o nome de dictiosomos, tá? Aqui eu tenho um gifzinho que mostra isso melhor para vocês, ó. Isso aqui são vários sacos achatados que estão recebendo uma secreção, transformando a secreção e empacotando, liberando na forma de enzimas. Mas calma lá, companheiro. Tá bom? Então, pilhas de sacos achatados a gente chama de dictiosomos. Então, de novo, retículo liso, bolsas laminiformes. Desculpa, retículo rugoso. Retículo liso, tubos, né? Aqui, ó. Tubos esféricos. E o complexo golgiense é pilhas achatadas, tá? Grande centro de distribuição celular, lembra que ele é o Correios lá, vai receber lipídios e proteínas e concentrá-los em vesículas, tá? Então, os lipídios e proteínas chegam nele, ele deixa lá guardadinho. Aí dentro dessa bolsa que ele deixou guardado, vai sofrer reações químicas, que não é ele que controla, tá? Mas vão sofrer reações químicas dentro dele, tá bom? Armazena, empacota e exporta glicoproteínas e glicolipídios. Então, ó, as proteínas e os lipídios que chegam lá dentro, ele empacota, sofrem processos químicos que ele não controla, e depois ele, né, no tempo certo de amadurecimento, ele manda para fora da célula. Das três principais biomoléculas, que é lipídios, são moléculas energéticas, né? Lipídios, proteínas e açúcares, duas chegam e amadurecem lá dentro dele. Ele só deixa amadurecendo, que é lipídios e proteínas. Mas uma terceira biomolécula, que é o açúcar, ele vai fazer um processo ativo, que a gente chama isso de glicosação.
adição de açúcar. Então, algumas estruturas chegam lá e ele adiciona açúcar a essas estruturas, tá? Então, portanto, isso é muito importante. O retículo, desculpa, o complexo Golgi participa da glicosação, que é, né, a adição de açúcares, tá bom? Obviamente, bem desenvolvidos em células secretoras. A bem da verdade é que retículo liso, rugoso e Golgi são bem desenvolvidos em células secretoras, tá? Possui duas faces, que é a face cis e a face trans. A face cis está voltada para o núcleo, então é essas faces aqui que eu estou pintando para vocês, ó. Tá? Em vermelho. E possui também face trans, faces trans, que eu vou postar aqui, ó, em amarelinho, tá? Se essa aqui é a cis, a trans a gente não consegue ver, que é essa aqui, ó. Se essa aqui é a cis, a trans a gente não consegue ver. Se essa aqui é a cis, a trans a gente não consegue ver. Se é a cis, a trans está aqui, e aí por diante. Tá? Então, se eu olho do lado do núcleo, todo mundo que está voltado para mim é face cis. Se eu olho do outro lado, todo mundo que está voltado para mim é a face trans. Entenderam? Então, se a gente tem lá... Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Não. Melhor aqui. Ó. Todas as faces que estão voltadas para cá, que é o núcleo, são a face cis. E todas as que estão voltadas para cá, para fora, são a face trans. Tá? Isso é muito importante. Face cis voltada para o núcleo, face trans voltada para a membrana. Lembra de proteínas de transmembrana. 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 Face trans voltada para a membrana. Tá? Aqui está mostrando os passos, né, que ocorrem. Ó. As proteínas são sintetizadas pelos ribossomos e lançadas no retículo granuloso. Do retículo granuloso, vesículas vão brotar e se dirigir para o complexo Golgiense. No complexo Golgiense, essas proteínas são modificadas e acondicionadas, né, guardadas em vesícula. E por último, essas vesículas dirigem-se para a membrana e as proteínas são secretadas por exocitose. Do tipo secreção, porque são coisas que me interessam, tá? Vesícula secretada ali. Tá bom? Então aqui está mostrando, ó, retículo núcleo, passa do retículo granuloso, sai pelo retículo liso, algumas dessas vêm para o Golgi, são liberadas e outras, tá horrível, pessoal, são liberadas diretamente para fora. Sério, agora começou um cachorro latir. A gente é mais. Deixa eu só pensar numa coisa. Será que eu encerro a aula por aqui? Não. Vou ser mais forte. Tá? Ó, o complexo Golgiense. Coisas que ele forma. Além de sintetizar todas aquelas estruturas, ele também forma coisas. Ele dá origem ao fragmoplasto das células vegetais, que é a lamela média. Ele dá origem ao capuz acrossômico ou acrossoma dos espermatozoides. Tá? Também vai participar das seguintes funções. Síntese de polissacarídeos complexos, como as glicosaminas glicana, tá? Os GAGs. O ácido hialurônico, que está bem na moda aí na aplicação do Botox. E é o sulfato de condroitina, que as pessoas suplementam para fortificar suas cartilagens. Tudo isso ele vai sintetizar. Além de causar alteração enzimática por acondicionamento, formar lisossomo e formar peroxissomo. Só que isso aqui para a URGS foi uma briga, né? A URGS disse que os peroxissomos não vinham do complexo de Golgi. A URGS disse que os peroxissomos tinham capacidade de autoaplicação. Uma coisa muito doida que a URGS disse lá, tá? E a gente vai aceitar porque é a URGS. E aqui é o gifzinho lá mostrando, né, as vesículas vindo lá do retículo rugoso, passando pelo Golgi e sendo liberadas na forma de vesículas secretoras. Tá? Ainda, né, ele forma lá o capuz acrossômico, ó, tá vendo? Cheio de enzima chamada hialuronidase iônica, não é hialuronidase iônica, como é que é o nome da enzima que tá ali? É uma hialuronidase, mas agora eu não lembro. Hialuronidase acrossômica, lembrei dela, tá? Que é o capuz acrossômico do Golgi, que vai estar lá dentro as enzimas que vão degradar ali, né? Olha lá, ele tá liberando as enzimas e vão degradar lá. Você lembra o que ele degrada? Ele degrada no folículo ovariano, a gente tem lá o ovócito secundário, a gente tem
zona pelúcida e também a corona radiata, né? Esse ácido hialurônico da enzima hialuronidase vai degradar a zona pelúcida, as glicoproteínas da zona pelúcida. E aí o espermatozoide consegue liberar, né, o material genético para dentro do ovócito, tá? Lisossomo. É uma bolsa rica na hidrolases, que são enzimas que atuam em pH ácido, para liberação de enzimas digestivas. Então ele participa da digestão intracelular, né? Tá aqui, ó. Desde que em pH ácido. Vai participar do processo de nutrição, digerindo os alimentos, então tudo que entra para dentro ele vai quebrar, né, de uma certa forma para facilitar no processo digestório, mas também atua em defesa, combatendo os micro-organismos invasores, da apoptose, que é aquela morte celular programada, da necrose, que é uma morte celular não programada, da autofagia, que é a digestão de estruturas próprias da célula, está envolvido com reciclagem, da heterofagia, que é a digestão de estruturas que vem de fora da célula, por exemplo, a fagostose e a pinostose, e da autólise, que daí é uma destruição celular por acidente, né? Por exemplo, lá na silicose alveolar, que é quando a pessoa inala a sílica, tá bom? Pode ser que esse cara aqui apareça, eu acredito que ele apareça agora no Enem, então eu daria destaque para essa organela aqui, tá bom? Peroxissomos, né, eles vão degradar água oxigenada em água mais oxigênio através de uma enzima chamada de catalase, né? Então, dentro de um peroxissomo, eu vou ter força de catalase que vai degradar água oxigenada, tá bom? Mitocôndrias e cloroplastos, né? Mitocôndrias e cloroplastos são organelas que estão envolvidos diretamente no metabolismo energético. Não é a função da revisão eu revisar o metabolismo em si, mas sim as características da estrutura, né, que é uma organela. São organelas presentes somente em célula eucarionte, então bactéria não tem mitocôndria, é meio óbvio, porque de acordo com a teoria da endossimbiose, a mitocôndria é uma bactéria, então não tem como bactérias terem, porque são. Né? Apresenta dupla membrana com invaginação interna, que a gente chama de crista. E um espaço interno, tipo um citoplasma, que a gente chama de matriz. Tem ácidos nucleicos próprios, ribossomos próprios, semelhantes aos das bactérias, né? Então, ácido nucleico redondinho lá, circular, que nem bactéria, e ribossomos 70S, que nem bactéria. Capacidade de autoaplicação, que nem as bactérias, né? E bem desenvolvido nas células musculares, porque tem a ver com energia. Através do processo de respiração celular, por meio da oxidação da glicose, fornece energia na forma de ATP. Lembrando que tem 3 processos: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora, e somente esses 2 últimos, que é a glicólise e a cadeia transportadora, que é ciclo de Krebs e cadeia transportadora, que vão ocorrer no interior da mitocôndria. De acordo com a teoria da simbiose, são células procariontes primitivas que foram incorporadas, englobadas por células eucariontes maiores. Tá bom? Cloroplasto é muito parecido, claro, com os nomes específicos das estruturas que diferem da mitocôndria. Vamos a elas. Principal representante dos plasmídeos, isso. Existem cromoplastos e leucoplastos. Cromoplastos são plasmídeos coloridos, leucoplastos são plasmídeos brancos, não coloridos. E aí dentro do leucoplasto, do cromoplasto, a gente tem aqueles que são auxiliares da fotossíntese, por exemplo, ricos em carotenoides, né? Ou aqueles que são ricos em clorofila, por exemplo, o cloroplasto. Então ele é o principal dos plasmídeos, tá? Encontram-se as clorofilas, que são as estruturas que vão ser responsáveis pela fotossíntese. Possui membrana dupla, um complexo membranoso interno chamado de tilacoide. Então são nas membranas do tilacoide, essas coisinhas verdes, que eu vou ter a clorofila responsável pela fotossíntese, tá bom? O seu espaço interno, tipo um citoplasminha, a gente chama de estroma, onde há enzimas, DNA, RNA próprio, enzimas próprias, ribossomos próprios, tudo isso similar à bactéria, né? O ribossomo 70S lá que a gente viu. Presente somente em células vegetais e algumas algas. Existem alguns animais que podem ter incorporado o cloroplasto, mas a gente não entra nisso porque é exceção. Por exemplo, quando a gente estudou lá zoologia, a gente viu que tinha um molusco, né? Tipo uma lesma marinha que era verde. Tá? Assim como tem um pulgão, que é um inseto que de tanto chupar a seiva vem cloroplasto junto. Os cloroplastos vão ser responsáveis pela fotossíntese, que é a transformação de compostos inorgânicos como o CO2 e água em compostos orgânicos, né, e oxigênio como a glicose. Tá?
Uma coisa que vale lembrar, o conjunto, né, de membranas do tilacoide ali formam o grânum, tá? E vários grânums formam a grana. Tá? Eu acho que tem isso aqui em algum lugar, ó. Pilha de tilacoides, o grânum. E vários grânums formam a grana. Não tem aqui, mas acreditem em mim. O estroma é o citoplasminha. Tá, só pra assim então, ó. Fase clara. É óbvio, né? Porque é aqui que tá a clorofila. E no estroma, fase escura. São fases que dependem uma da outra. Os produtos da clara vão atuar na escura, os produtos da escura vão atuar na clara, tá? Se não tem se não tem luz, a planta morre. Não existe planta que sobrevive sem luz. Tá bom? Aqui tem alguns exercícios. Eu acho que era isso. Peço desculpa para vocês pelo barulho, mas eu não controlo isso, então vou ter que focar somente no que eu controlo. Tenham certeza que vai ter uma questão no Enem nessa aula de hoje. A questão de organela sempre vai estar presente. Pode ser qualquer uma organela, a gente revisou com profundidade até tudo que precisava ser dito, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aulinha. Fui!